Fala pessoal, tudo bem? Já estamos na estrada de novo, dessa vez com a ideia de ir para Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Primeiro a gente pega um ônibus, vai até São Paulo, na Barra Funda, e aí de lá a gente pega um carro e vai até a cidadezinha. A gente está indo para um evento chamado Hackathon, vai ser uma experiência nova, nunca fui para lá. E dessa vez a ideia é estudar e validar concorrência, ver benchmark, estratégias que as pessoas vão estar utilizando no evento. Obviamente eu vou aproveitar também as palestras que tem por lá. Então esse é o primeiro ponto aqui, é a saída do lugar. Fala pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui nesse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para os amigos. Nós estamos chegando no terceiro episódio. Eu estou no Hackathon, uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. É a primeira experiência que eu venho aqui para esse evento e está sendo incrível ficar todos esses dias aqui. Eu fiz algumas filmagens, vai estar passando durante o vídeo aí, para vocês conhecerem um pouco, para quem não conhece, para quem conhece e não veio esse ano, se sentir um pouquinho próximo do evento, né? Porque eu acho que é uma experiência muito legal. É muito mais do que um evento, é um festival, né? Movimenta a cidade inteira. É legal que a população inteira abraçou o evento, ele acontece já há alguns anos. Para mim, sempre ouvir grandes amigos falarem muito bem do evento foi uma realização pessoal, mas vamos ao que interessa, né? Não deixar aquilo que foi o propósito desse videolog, né, que era justamente a gente começar a colocar um negócio no ar. E eu já falei no primeiro vídeo para vocês que um evento bom é aquele evento que você tem um propósito, e normalmente no meu caso, é gerar negócio. A gente veio com a questão de parcerias, que era algo que a gente comentou no segundo vídeo, que a gente tinha interesse e a gente não conseguiu fazer direito. A gente fez algumas reuniões, conversando com algumas pessoas estratégicas para serem bons parceiros para o sistema da PIC. E desses insights, eu estou segurando aqui com a mão, gente, o vídeo, então talvez vai ficar um pouco chacoalhado, porque realmente isso foi adaptado, mas é um lugar super bonito e tranquilo, que eu falei, merece realmente parar aqui para poder estar gravando. Dessas conversas surgiu algumas curiosidades muito interessantes. A gente se encontrou como o propósito nosso. A gente foi para conversar estrategicamente com as pessoas, justamente para talvez criar uma parceria, um relacionamento, ser um fornecedor de algum produto que já existia, já tinha clientes. Dessas conversas surgiram que dentro da necessidade deles, eles estavam fazendo integrações com alguns tipos de softwares específicos. Curiosamente, um desses softwares era de uma empresa chamada Linkana, que um grande amigo meu do período de Kinobi, que era o Marcelo, foi founder, né? Hoje ele fez o exit dele, eu acredito que há 1 ou 2 anos atrás. Mas ele foi um dos fundadores desse projeto, que eu já conhecia um pouco, mas não tinha me reparado as proximidades que a gente tinha. Obviamente o formato deles é mais voltado para Enterprise, né? Eu acho que eles se consolidaram com isso. E eu falei assim, cara, realmente o nosso produto é similar em algumas coisas, tem alguns toques muito semelhantes ali ao processo, à dinâmica deles. Vou conversar mais. Então, ainda não tive tempo de conversar com o Marcelo, mas provavelmente vou procurar ele. Mas a gente começou agora a ter, além do propósito, né, uma identidade, que foi se reconhecer em cima desses sistemas de gerenciamento de documentos, né, SRM, se eu não estou me enganado com a sigla, mas a gente com certeza vai começar a trabalhar. E isso me leva a esse ponto, né, que a identificação facilita na hora de você se vender. E aí você pode realmente colocar os seus diferenciais, ou o público que é diferente, ou a funcionalidade que você tem de diferença, ou a construção de como que você resolveu a mesma dor de uma forma diferente, até para se posicionar para investidores. Então, isso é muito interessante, que a gente conseguir validar esses pontos durante a dinâmica, para que você consiga facilitar até mesmo as suas explicações. Então, para um bom ouvinte, né, na hora da conversa, meia palavra basta, e a gente ali conseguiu identificar essa condição. E aí vem os pontos que o que não é mensurável dessas parcerias, não é acompanhado, fica difícil saber depois, quando você for falar com mais interessados, ou até mesmo investidores, para como é que você está evoluindo esse negócio, você não tem uma cadeia de indicadores.
Eu falo isso muito com as pessoas e nesse caso a gente tem ainda pouca comercialização, né? Tá ainda nos primeiros contatos, nas primeiras conversas, primeiras parcerias de pessoas que estão utilizando a ferramenta, que a gente vai mostrar a utilização dela hoje para vocês entenderem como que vai funcionar, como é que ela já funciona. Um videozinho aqui demonstrando na prática como que o nosso IA funciona no sistema da PIC. Então, aqui a gente tem modo de debug, mas é mais para as pessoas conhecerem um pouquinho do processo, mas isso acontece dentro de uma máquina de forma automatizada. Então, a gente já simplificou ali para ele rodar só a parte da declaração do Simples Nacional. Ele vai entrar aqui na operação e vai executar o documento. Então, a gente vai fazer a publicação. Então, ele entra dentro do módulo, ele provavelmente vai startar o serviço. Ele é uma navegação, ele vai gerar o documento e ele vai fazer a publicação diretamente no sistema do Sebrae. Então ele simula realmente uma inteligência onde ele digita os dados e que consegue fazer a postagem. Então você consegue enxergar como que ele está fazendo esse processo na interface. Ele entra dentro do sistema, escolhe o tipo de certidão, preenche a data de validade e cadastra no sistema. Uma forma simplificada que não gera nenhum tipo de documento de erro. E aí, os indicadores padrões são faturamento, recorrência, LTV, CAC, Journey, que são os mais tradicionais. Mas eu vou dar alguns passos antes, como um negócio que está começando, que a gente tem que mensurar. Então, a primeira ferramenta que eu dou de ideia é vocês pensarem no Analytics. Todo mundo coloca isso para acessar o site, mas é interessante vocês entenderem também que dentro do próprio Analytics vocês conseguem implementar eventos, né, a partir de execução de cliques das pessoas numa página, para você ver a evolução e até onde ela está inserindo. Então eu vou mostrar para vocês que a gente, além de colocar o Analytics para poder saber o número de pessoas que estavam visitando sites, a gente colocou um evento para saber se as pessoas estavam clicando sobre a questão de qual pagamento a gente utilizar, né, dentro da precificação. Então isso é um insight bem legal que eu vou ensinar aqui para vocês como é que a gente fez. É super simples, não precisa muita expertise, eu logicamente utilizo um pouquinho de código, mas não é nada assim que você fala assim, poxa, é muito difícil, muito complicado, então vai ser super tranquilo para vocês fazerem isso, a gente vai mostrar aqui. Um segundo ponto que a gente tem que pensar é que como é que faz as pessoas acessarem o seu site, né? O importante é sempre deixar a questão do orgânico, né? Então a gente tem que colocar algumas coisas no site, por exemplo, permitir que ele seja indexável, colocar a parte do sitemap para que favoreça isso nas buscas e nas coletas de informações. Então são coisas que eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Nada de novo complexo, mas uma coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes o empreendedor ele acaba querendo, por ficar distante de código, alguma coisa assim, ele acaba não entrando nesses itens. Então eu achei melhor deixar aqui, prudente deixar aqui no site, que isso também é um papel do empreendedor, né? Ele também se preocupar com essa questão. Ele pode não conseguir fazer e aí ele pagar para fazer isso, mas vocês vão ter agora, pelo menos vendo como é que faz, uma noção do esforço, logo vocês vão entender se vocês mesmos vão fazer ou se vocês vão pagar alguém para poder fazer isso para você. E aí, uma coisa que eu falo, que às vezes também passa despercebido, é comum nas empresas eles montarem aqueles calendários de publicação, postagem, né? As equipes de marketing normalmente fazem isso para poder mensurar depois o trabalho, como é que foi, se realmente o pacote de serviço que você contratou e eles organizaram. Mas além disso, né, de você fazer esse processo, você começar a entender a visitação do seu site ou o consumo, né, pelo Analytics, conforme você começa a fazer esses anúncios nas suas redes sociais. Então, toda vez que você colocar um anúncio desse, tem algumas tagzinhas que você coloca para você saber se realmente veio desse lugar ou de outro. E eu vou explicar aqui para vocês também, eu vou gravar um videozinho apartado, vamos colocar junto com esse contexto, mas para vocês poderem ver, ou não, também não precisa realmente ficar inventando colocando muita coisa. Vocês podem fazer mais simples, só pegar o link do site e colocar na publicação, porque no começo, como a volumetria é pequena, você consegue entender qual que gerou mais impacto. Por exemplo, quando vem do LinkedIn, você consegue entender que veio do teu LinkedIn. Quando a pessoa veio do teu Instagram, quando a pessoa veio do WhatsApp, tá? E aí vale uma dica também, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de divulgação, cara, não tenha medo de se expor.
Não tenha medo de pedir para as pessoas conhecerem. Não tenha medo de pedir um feedback honesto das pessoas sobre aquele trabalho que você está realizando, sabe? Nesse começo, vale muito mais os insights das conversas para ajudar você nas suas pesquisas do que efetivamente a venda. Porque quando você começa a empreender, você já se pressupôs que você colocou um dinheiro em caixa para você estar gastando ele. Né? Então, para você estar fazendo esse dinâmica. E aqui eu estou fazendo algo que eu estou tendo baixo custo, né? Que foi criar um domínio. Pelo registro BR você vai pagar em torno de 40 e poucos reais. Para 2 anos, que é 76 reais, acho que é 80 se for normal, né? Cada ano. Aí você pode comprar por 2 anos para não esquecer a data de validade e perder o domínio. Eu aconselho, porque normalmente empreendedor nesse time, ele fala que ele vai lembrar, mas não vale o desespero. Fazer um site bacana, você pode pedir para alguém fazer ou você mesmo pegar um template e customizar. No nosso caso, a gente utilizou uma ferramenta de IA para poder fazer o site rapidamente, que a gente pode, eu posso gravar depois um outro material especificamente para mostrar isso. Lógico, né? Depois você tem que fazer algumas mudanças, algumas coisas para ser interessante, para ser bacana e ficar ok. Às vezes as pessoas não têm essa habilidade, enfim, vale a pena pagar. Não precisa ser um site caro, pode ser um one page. E aí sim, muita conversa, muita sola de sapato. Por exemplo, eu escolhi vir nesse evento, né, e da outra vez eu fui no outro evento mais específico. E aí você tem esses custos, mas também tem um aproveitamento pessoal, profissional, e aí você tem que tirar esses insights para sua vida. Uma outra coisa que vale, de novo, voltando àquela questão das parcerias, eu vim para cá e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? A gente foi num evento, inclusive o Matheus que está comigo aqui na viagem, ele me apresentou o Felipe, né? Eu já conheci o Felipe lá do Rio Grande do Sul quando eu fui para o South Summit, e ele trabalha na rede de startups, e aí ele me apresentou um pessoal aqui da Casa Claro, né? Aqui a Santa Rita é conhecida pela área de telecomunicações, né? O Instituto Nacional de Telecomunicações é aqui. Tem uma história muito legal de como começou a escola técnica aqui, inclusive eu estou no ET, que é a escola técnica. Vale muito a pena conhecer a história aqui da cidade, ela é muito rica historicamente e assim, você vê que realmente eles têm um trabalho muito bacana. E aí, voltando ao assunto, o Felipe me apresentou o pessoal, a gente veio conversando, e aí num momento ali meio que de networking, numa fila obviamente para poder pegar um chopp, antes eu seria o cara calado, quieto, né? Eu já brinquei que eu falei que tinha um rapaz que ele tava entrando na fila com um copo cheio, né? Eu falei, você tá sendo esperto, né? Você já tá entrando na fila de novo. Ele falou, rapaz, já é a terceira pessoa que eu encontro na fila. Eu tô usando isso pra network e tal. E fomos conversando. O Diego, ele é um credenciado do Sebrae. Atua em Sorocaba. Também começamos a conversar, expliquei pra ele a ideia. A gente vai marcar um papo. Então, assim, as coincidências... E aí, conversando depois até com o Felipe, ele falou, cara, aqui você vai encontrar várias pessoas que naturalmente você não encontraria no dia a dia do trabalho por causa da posição, do cargo... das empresas que ele está, e aqui você vai encontrar eles nos bares, nos restaurantes, porque as pessoas aqui, a socialização e o network é muito fora da curva. E foi isso, a gente conversou, ele gostou muito da ideia, a gente vai marcar, e as coincidências não pararam por aí, porque eu fui jantar depois, mais tarde, a gente terminou ali a conversa, com um tempo ali conversando, depois a gente foi jantar e na volta encontrei com ele na frente do hotel que eu tava, e aí ele falou, cara, preciso te apresentar uma pessoa, e quando eu vejo é o Fábio Zupin, um grande amigo meu que eu conheci em 2019 num SW, ele falou, rapaz, faz tanto tempo e tal, começamos a conversar, ele falou, pô, o mundo é muito pequeno, né, o Diego ficou, pô, agora você tem chancela, você conhece o Fábio é meu guru, e enfim, foi uma conversa muito rica ali. E a gente também está marcando de conversar. Inclusive ele pediu indicação de uma outra pessoa que também tem um carinho muito grande e ficou me mandando várias mensagens aqui, que foi a Renata, que já veio no evento, ficou me falando dos lugares. Não veio esse ano porque tá esperando o filho e tá para nascer, então enfim, acabou não fazendo viagens. Mas realmente também a gente ficou conversando um tempão. Então, o ponto que eu queria deixar aqui é que, além das parcerias estratégicas que a gente veio para conversar, nós viemos também com a ideia quais indicadores, né, que a gente conseguiria mensurar se a gente está evoluindo ou não, para a gente não perder o foco de falar que a gente só fala, mas a gente não gera nada de insight, nada de resultado, nada de conversa, mas também os benchmarks e concorrentes, né, como eu falei para vocês, que a gente falou da outra vez,
e a gente começou a conversar e olhar com outros olhos agora, né? Tipo assim, o que que tem no mercado, o que que a gente está vendo. Então, a gente participou de algumas palestras aqui. A IA ainda está muito forte na conversa, na discussão. Mas muito ainda assim incipiente no sentido de tipo, o que que ela resolve e ajuda. Muitas pessoas fazendo demonstrações, mas pouco impacto no meu ver diretamente. Ou muito simplistas, né? Tipo, a gente foi numa palestra onde o pessoal, um advogado levantou a mão e falou, como isso pode me ajudar e tal, ainda com muitas dúvidas, né, sobre como ele poderia usar aquilo. O pessoal foi muito, o pessoal tem utilizado para ajustar contratos, para fazer apontamentos de cláusulas que tá muito assim, mas assim, não tinha, vá falando assim, essa solução que o pessoal tá usando, o nome dela é tal, entendeu? Tipo assim, eu vi que faltou isso. E aí a gente começou a olhar e falou assim, puxa, a nossa IA, ela precisa começar a gerar esse branding, esse renome, para que as pessoas comecem a colocar na ponta do lápis, né? Desculpa, na ponta da língua, né? Começar a falar, pô, eu vi a solução tal, o que vocês acham? E o que vocês podem falar, podem me ajudar? Então, assim, saldo super positivo do evento. Foi muito legal a conversa sobre a questão dos benchmarks e concorrentes. A gente ainda vai marcar essa reunião, ver se a gente consegue conversar com o pessoal, ver se para eles lá quais são as dores que eles enfrentaram quando eles foram lançar, principalmente para o Enterprise. Né? Nesse meio tempo, a gente também teve uma reunião com o pessoal do Gartner, nós fomos selecionados pela Core Lab para ir para o evento, né? E a gente conversou com eles. A gente também está discutindo sobre a questão do Web Summit Lisboa. Como eu comentei com vocês, a empresa está indo para esse processo de internacionalização, então a gente achou isso necessário. Mas eu acho que assim, o que fica rico aqui, que ficaram de pontos. Também conversei bastante com o Matheus sobre crenças limitantes, né? A gente viu algumas palestras aqui sobre geração Z, então a gente veio trocando muita ideia sobre isso, né? Que eu acredito que quando as pessoas veem uma certa dificuldade, dependendo da geração, né, do limão, faço uma limonada, e eu percebo que algumas gerações elas querem continuar discutindo que a empresa só deu um limão e aí não 2 limão como estava escrito. E essa distância, né, entre essas conversas e tal, eu acho que serviu bastante também para me enriquecer como líder. Querendo ou não, hoje a gente está liderando quase 40 pessoas na empresa e querendo ou não, eu sou a vitrine e quando eu venho num evento desse aqui, eu também tenho que aproveitar para conhecer um pouco mais o ambiente no qual eu estou inserido, né? Não adianta eu ficar querendo dizer que tem que ser do meu jeito, a gente tem que saber lidar com certas adversidades e com diversidade, né? Mas também aprender que se a gente está tão errado assim, ou se a gente está seguindo um caminho legal. A gente compartilhou várias ideias com os meninos e eles estão amarradão, eles estão super felizes. A equipe está crescendo, a gente está com vagas abertas e a gente quer continuar desse jeito, que a gente tem certeza que é só o começo, mas o fim será muito mais interessante, muito mais prazeroso para todos nós. A PIC foi outros aprendizados, uma ressignificação em alguns pontos, dos indicadores que a gente se propôs a medir, seja a visitação do site, seja o engajamento quando a gente conversa, como que isso se aplica, conversar com outras pessoas que não eram do nosso contato direto, né? Ajudou bastante, porque amigos próximos falam que gostam, que seria interessante, mas no dia a dia eles não pagariam talvez pela nossa solução, porque eles não enxergaram tanto valor ainda. Mas as pessoas de outras regiões já começam a falar assim, cara, é muito interessante. Eu acabei esquecendo de falar, a gente fez uma reorganização de valores. Antes a gente oferecia por R$ 49,90 por mês, e aí a gente fez uma escala semestral e uma escala anual. Mas a escala anual é realmente a ancoragem que a gente quer fazer. A gente colocou a 239, se eu não me falha a memória, para o ano inteiro. E aí conversando até com o Diego, como eu falei para vocês na fila, ele falou, cara, eu acho que esse preço é um time ideal, porque as pessoas vão começar a olhar e falar assim, não é tão impactante no meu orçamento esse valor, e talvez o valor que ele agrega vale a pena. E aí a gente vai estudar algumas coisas ali que talvez faça esse gatilho se tornar um pouco mais recorrente. Então, nossa ideia agora sobre as questões das parcerias é não ficar tanto no nosso estado, né, que é o Paraná, e começar a olhar justamente São Paulo, Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, que são regiões que a gente conseguiu ter acesso. Aí o Rio de Janeiro também, tá?
Então a gente provavelmente vai ter bastante novidade bem bacana. Galera, os próximos vídeos vão ser diferentes, mais dinâmicos. Tem alguns eventos pela frente, mas eu gostaria muito que vocês deixassem comentários e dúvidas de vocês aí para a gente poder estar respondendo com todo o coração aberto possível, para que mais empreendedores possam surgir, né, e criar coisas tão bacanas como a gente viu aqui no evento.